Espírito Santo. Então não provém de um pensamento humano, não provém de um raciocínio da razão, provém de uma intervenção na nossa inteligência, uma intervenção na nossa mente, mas que você sabe que veio sobre você, e não que você já estava com aquilo na cabeça já orientando, não. Você não está nada na cabeça. Então essa maneira é uma intervenção de Deus, que é uma das formas em que nós podemos experimentar então essa comunicação do Espírito Santo com a gente no dia a dia. Isso em tudo, para você dar um conselho para o seu filho, educar o seu filho, se relacionar com a sua esposa, ter uma ideia no seu trabalho, uma criatividade no seu trabalho, ter um pensamento com relação a você. Às vezes nós somos tomados por essa intervenção. É o Espírito Santo que está participando da nossa vida e nos ajudando a vivermos esse mundo. É por isso que ele permanece conosco e está em nós. Veja bem, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, o Espírito Santo fala através de uma pessoa, dando uma orientação para os apóstolos, para onde eles deveriam ir pregar a palavra. Então você pode consultar, ou seja, você vai lá e fala: Espírito, eu preciso de uma direção nessa área da minha vida, o que eu preciso fazer? Então você silencia. Talvez naquele momento que você silenciou, você não ouça nada, nada aconteça, mas você vai continuar a sua vida, vai caminhar, vai trabalhar, vai estudar, e de repente, no seu estudo, no seu trabalho, você é tomado por uma intervenção, por um pensamento, por uma ideia, e você logo liga isso àquilo que você tem de necessidade. Então você logo já vai glorificar a Deus e dizer: obrigado, Senhor, pela sua direção. Então essa é uma das formas que o Espírito Santo participa da nossa vida. Isso é maravilhoso, porque nós encurtamos o tempo. Eu lembro bem, meu filho, ele joga futebol, né? Desde os 7 anos, hoje está com 14, e joga no Primeira Camisa, que é o time do Roque Júnior, né? Atual jogador do Palmeiras. E quando ele estava na escolinha, eu fui tomado por uma força que me levou a buscar o Primeira Camisa, que é esse time, para meu filho fazer um teste. Então eu fui, liguei, tentei várias formas, conversei com várias pessoas, até que eu consegui o teste para o meu filho fazer. Meu filho fez o teste, isso há 2 anos atrás, passou no teste e começou a jogar no time. A escolinha dele, depois de 1 ano que ele tinha feito o teste, se transformou numa escolinha do Primeira Camisa. Só que, por graça de Deus, eu andei 1 ano na frente do que aconteceu. Porque meu filho foi para o Primeira Camisa, que é esse time, antes da escolinha se transformar na Primeira Camisa. Eu sabia que a escolinha ia se transformar, a escolinha que ele jogava, ia se transformar futuramente numa facção, um grupo do Primeira Camisa? Não sabia. Mas eu fui impelido a tomar essa atitude 1 ano antes, sem saber. Eu tive aquela vontade, aquele desejo, aquele impulso, e comecei a correr atrás. E meu filho teve a graça de estar 1 ano na frente, participando do time, sem eu saber. Coisas do Espírito Santo. Aí cai justamente naquilo que nós falamos. O Espírito Santo anuncia as coisas que vão acontecer. Eu andei 1 ano na frente, sem saber. Mas porque o Espírito Santo me orientou, e eu fui dócil a essa voz, cumpri aquele impulso que me foi injetado, podemos dizer assim, impelido, eu obtive essa graça e hoje meu filho está lá jogando. Eu dei um testemunho pessoal para você que me vê entender que isso não é méritos meu, porque a graça de Deus, ela não é dada por obras feitas, não. A graça de Deus não é dada para a pessoa porque ela é boazinha, ou porque ela ajuda na igreja, porque ela é mais ou menos, não. A graça de Deus é dada para aquele que se abre, para aquele que deixa o Espírito Santo fazer parte da vida. A graça de Deus não... Porque a gente avalia assim: se é santo, a graça age; se é pecador, a graça não age. Errado, nós estamos errados. A palavra de Deus nos ensina, não ensina-nos isso. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus fala. Alguém, o termo é esse que está na Bíblia. Alguém, sabe o que significa alguém? Qualquer pessoa.
Pode ser branco, preto, índio, amarelo, alto, baixo, gordo, magro, pecador, santo, mais ou menos, não importa. O que basta é abrir o coração. Essa é a condição para a graça de Deus atuar na sua vida. Essa é a condição para que o Espírito Santo possa fazer parte do seu dia a dia. E você então, meu amigo, minha amiga, tenha no seu caminhar essa proteção, essa graça, essa luz. E seja feliz. Você quer coisa melhor que você andar na frente do tempo um ano? Como aconteceu comigo nessa área da educação, da formação do meu filho? Andei um ano na frente, isso é uma maravilha. Isso pode acontecer com você em várias áreas e vários setores da sua vida. Você não, profissionalmente, poderá andar um ano na frente de muitos, se você tiver essa luz do Espírito Santo. Mas, veja bem, o Espírito Santo sabe bem se você quer ele ou se você está atrás dele só para ter êxito na sua vida profissional. É diferente. Ele sonda o seu coração. Irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto virá por acréscimo. Então os acréscimos de Deus são essas bênçãos, são essas graças que Deus nos dá. Agora, se você tiver segunda intenção, o Espírito Santo sabe, não tem como enganá-lo. Você terá, talvez, aquilo que você procurou, mas não com essa experiência linda e maravilhosa que é, e que são essas intervenções do Espírito Santo. Eu quero continuar dizendo a você que é muito bom. É maravilhoso participar com o Espírito Santo de Deus. Só que nós precisamos aprender a procurá-lo por amor. Você, quando arruma uma namorada, se você foi jovem, com certeza foi assim, você não ia namorar para comer na casa da namorada. Você não ia namorar simplesmente para mostrar a sua namorada para os outros. Você ia namorar porque você gostava da sua namorada. Você queria estar com ela e não mostrá-la para os outros e não usar dela para você poder entrar na casa para comer. Não. Você começou a namorar para você amá-la e ser amado por ela. Da mesma forma, meu amigo, a nossa ida até a presença de Deus, na oração, não deve ser para pedir, simplesmente. Ou para reclamar. Não, a nossa ida até a presença de Deus, que são a nossa atitude de oração, ela deve acontecer porque nós queremos aprender a amar o Espírito Santo. Queremos namorar com Deus. Podemos dizer assim. Ter uma intimidade com Ele, estar com Ele por estar, e não com segundas intenções. Estar com Ele porque é bom estar com Deus. Somos amados, somos curados. Estar com Deus, ouvir a sua voz, é importante para nós porque iremos aprender a verdade, conhecer a verdade, e a verdade irá nos libertar, a verdade irá nos fazer entender coisas que nós talvez não entendêssemos no passado. Então estar com Deus é isso, é uma atitude onde você vai amar. Você fala com Deus, você agradece a Deus, você adora a Deus. Nós fazemos assim. Vamos até Ele para estar com Ele, caminhando pelo bosque, pelos montes, ou caminhando no silêncio, enquanto estamos na sua presença. Mas temos um caminhar ao lado dele. Temos um particular com ele. E é claro, nesse momento você pode, pela fé, na limitação que temos, tocar em Deus. Que isso excede todo entendimento, toda razão. É isso que é chamado de mística. Aquilo que a razão não pode explicar, aquilo que o entendimento não pode explicar. Isto é mística. Entrarmos, como diz os jovens, nesse barato, de termos essa intimidade com Deus, tocando nele, saboreando ele, experimentando ele, e sabendo como é importante quando ele está perto e quando nós nos aproximamos.
nessa relação íntima, que é chamada a oração.